tá? Muito pelo contrário. Notificação de atividade sendo enviada 11 horas, 12 horas. Nossa senhora, como o pessoal está mandando coisa aqui. Bom, porque as atividades chegaram, né? Talvez não agradável para vocês estarem mandando atividade a essa hora, né? Isso aí me fez até repensar no volume de atividades que está sendo enviado da minha parte para vocês. Mas claro que tem a questão de vocês fazerem atividade, né? E claro que tem a questão de não ter apenas uma única disciplina, né? Óbvio. Para quem perguntou, eu estou muito bem, tá bom? Não, quando eu chego nessa turma aqui, se eu tiver com algum problema, já esqueço. Já fica tudo às mil maravilhas. Bom, vamos lá. Dia 17. Eu vou começar com a frequência. Tá bem? Como sempre, né? Cadê a turmita daqui? Vamos lá. A Alanda Silva está presente. Ana Sibeli se encontra? Não. Ana Gabriele. Ana Gabriele está aqui. Wesley Lima está aqui. Ariellen não está. Wigner Fernandes está aqui. Gabriel Ribeiro está aqui. Não, é Gislana. Gabriel Ribeiro não está. Né? Giovana, acredito que também não esteja. Giovana está faltando muito, viu? Isabela Evelyn. Aqui, Mariana, já vi ele. Rogério Filho também já ouvi. Júlia Nobre também. Lara Isabelle. E Larissa de Souza, cadê? Larissa de Souza parece que não se encontra. Maria Barreto, tá aqui. Maria Clara também está aqui. Maria Gabriele. Maria Gabriele não? Tá bom, então. Maria Gabriele não. É Maria Isabelle. Maria Isabelle Castelo Branco. Também não. Maria Ianara. E Riquelme. Cadê o Riquelme? Ele não apareceu aqui hoje, não, pessoal? Riquelme? Hein? Sim ou não, pessoal? Riquelme. O Riquelme estava aqui nas duas aulas anteriores. Vocês viram ele? Tá ok. Esperar, né? Vai que ele chegue aí depois. Adriele Vitória. Adriele Vitória se encontra? Não. Ana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Do B tá todo mundo? Ana Cecília, Ana Geislânia, Ana Patrícia, Bernadette, Diego, Laís Maria, Pablo, Raikkonen. Cadê Raikkonen? Raikkonen não tá? Bom, só tem que fazer a presença com calma, viu? Raíssa, o Walter e o Paulo. Prontinho. Bom, a gente havia deixado uma atividade, né? Lá na página... Na página não, desculpa. Eu já ia pular para a história. Não, isso não. A gente havia feito o texto, né? Colocado o texto para vocês fazerem, né? A gente fez uma questão, né? No caso, a gente fez a primeira, né?
A 2 e a 3, vamos lá, eu vou dar uma lidinha aqui. A 2 eu até, basicamente eu respondi, né? Mas eu quero ver aqui a resposta de vocês, tá? Quem não quiser falar, já vai logo digitando, tá? A segunda questão aí, tá? Mas se quiser falar, depois que eu terminar aqui, já pode pedir para ler, tá bom? Então vamos lá. É de produção textual, tá bom? Atividade sobre crônica que eu passei. E essa aqui vai ser uma aula bem instrutiva, que eu vou passar a produção de uma crônica para sexta-feira, tá? Uma espécie de ensaio aqui, de como vai ser a nossa avaliação, tá bem? Professor, desculpa, não ter enviado a atividade, não estava conseguindo enviar, ok? Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O que é que a primeira questão... Aliás, desculpem, a primeira questão a gente viu. Segunda questão. Leia o que nos diz o crítico literário Antônio Cândido acerca do gênero crônica. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas e dramaturgos e poetas. Nem se pensariam em atribuir um prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor, graças a Deus. Seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós. Tendo em vista os conhecimentos de que dispõe a respeito de tal gênero, explicite suas considerações sobre o fragmento acima, levando em consideração as características que demarcam a modalidade em questão, no caso a crônica. O que é que as senhoras e os senhores responderam? Professor, Pois não? nessas próximas provas de produção, será tudo redação ou será que nem no começo do ano, naquela prova? Questões objetivas? Sim. Não, meu querido, eu tenho ordens explícitas para que na prova de produção seja uma prova escrita, tá bem? Mas eu tenho a liberdade de trabalhar gêneros diferentes, né? O que é que acontece? Eu não ia ficar junho, né? De junho até novembro, junho, novembro, não, desculpa, junho, de junho para novembro, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses. 6 meses trabalhando com texto dissertativo argumentativo, né? Eu não ia fazer isso, porque no fim das contas, quando você pega a regra, né? Quando você pega a regra do que é que tem que fazer a redação, pode entregar amanhã? Pode sim. Aproveite que eu vou corrigir, tá? Quando você pega a regra de como que faz uma redação, é a mesma coisa sempre, sempre, só muda o tema, né? Agora, vamos lá. Eu estou trabalhando aqui outro gênero, que não é redação, né? Esse tipo de produção aqui, acho que foi o Walter que perguntou, né? Eu não estava reconhecendo muito bem a voz. Esse gênero aqui, a crônica, ele te dá muito mais liberdades, né? Você pode usar uma linguagem mais informal, né? Você pode usar uma linguagem informal. Na redação, você pode isso? Não, você não pode. Tira ponto se eu usar a linguagem informal na redação? Tira ponto. Eu posso, na crônica, né? Por exemplo, também, dar aqui uma flexionada aqui nos verbos para colocá-los em primeira pessoa. Eu posso colocar os pronomes em primeira pessoa. Posso fazer isso, professor? Pode. Na redação, você pode fazer isso? De jeito nenhum. Ah, mas e se eu fizer? Eu vou perder pontos? Vai perder pontos. Então, quer dizer que a crônica é um tipo de texto, né, que, particularmente, me dá mais oportunidades, né, me dá mais vantagens. Eu tenho, né, um arsenal maior de coisas para fazer, certo? Na crônica aqui eu posso trabalhar com mais liberdade, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na redação eu tenho esse espaço aqui de trabalho, né? Eu fico me prendendo a isso aqui. Posso usar pessoalidade? Não, não pode.
de modo explícito. Eu posso usar a linguagem informal? Não. A linguagem da redação tem que ser científica, né? Tem que ser formal. Eu posso fazer um texto, uma redação, nos moldes aqui da nossa avaliação, né? Sem proposta de intervenção. Olha, se fizer uma redação sem proposta de intervenção, você já sabe que ela vai de 0 até 8, né? Porque se eu tenho 5 competências, cada uma vale 2 pontos, e você deixou de fazer uma, você já anulou esses seus 2 pontos aqui, né? Mas e a crônica? Eu posso só falar do problema sem apresentar a solução? É claro, você pode só discutir o problema, você pode só trazer o que é que você acha sobre o tal do problema, né? A gente vai tratar de um problema do nosso cotidiano. Então, você pode só dizer o que é o problema, como é que acontece, o problema da violência, da fome, da miséria, saneamento básico, seja lá o que for. A crônica, ela chega a se aproximar um pouco da redação, mas ela tem muito mais ferramentas para te dar, certo? Por isso que eu vou trabalhar com ela aqui, né? Porque ela vai ficar um pouco mais leve do que o texto dissertativo argumentativo. E eu tenho certeza que vocês já estavam ficando um pouco cansados da redação, né? Texto dissertativo argumentativo, quando você aprende o que é, né, só muda o tema, mas a estrutura tem que ser a mesma. Pronto, vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês já têm domínio de 75% de tudo que eu passei para vocês sobre redação, né? A gente vai ver crônica aqui esse mês, tá? Para a gente dar uma respirada da redação, para não ficar tão cansativo, tá? E a gente vai alternando aqui, mas o principal dessa disciplina é o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Porque, como eu já falei para vocês, nos concursos que vocês vão fazer, né, de grande conjuntura nesse país, a redação é a que tem o maior peso, né? Ah, mas eu vou fazer o concurso para agente de saúde. Tem redação? Tem sim. Ave Maria, professor, vou fazer o concurso para agente administrativo na prefeitura. Tem redação? Tem. No Enem, que é o maior concurso, né, o maior vestibular do país, tem redação. Por que é que nos menores não vai ter? A vantagem é que algumas, né, redações, isso é uma questão bem pontual, é uma aqui e outra lá longe. Algumas redações não vão exigir de vocês a tal da proposta de intervenção, tá bom? Algumas. Mas, professor, e por que é que o senhor passou a gente, obrigando a gente a fazer proposta de intervenção? Porque se a redação que você vai fazer no futuro não te pedir a proposta de intervenção, ótimo, é um trabalho a menos. Mas se pedir, você sabe, você vai saber fazer. Eu ensinei você a fazer. Então, é isso, tá certo? Bom, todo mundo compreendeu, né? Essa explicação aqui do andamento da nossa disciplina. Deixa eu só colocar a presença aqui de algumas pessoas que chegaram agora. Larissa Souza, né? Larissa de Souza, que tem aqui. E do Raikkonen também. Ele colocou o nome dele aqui também. Tem mais alguém do ar que chegou depois que eu fiz a chamada? Se tiver, coloque o nome aqui, tá? Ah, o Riquelme. Riquelme, já até vi ele chegando, mas eu estava explicando. Eu, professor. Coloquei, tá? Sua presença? Respondendo a sua pergunta lá de cima, o Pablo, Ana Patrícia, eu coloquei, não? Ana Patrícia eu coloquei já. Bom, do resto não precisa pôr o nome não, tá? Que eu já coloquei. Sim, indo lá na questão que o Pablo perguntou, né? Que o fragmento acima apresenta característica marcante do gênero, né? Valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de um texto que recebe tratamento estético. A letra E, tá bom? Primeira questão, letra E, tá bem? Que nem o Pablo perguntou. Primeira questão, letra E. Você já coloca aí, tá certo? A letra B, Raíssa, eu estava explicando que é o seguinte, a crônica, ela pode falar de acontecimentos reais, né, de coisas que, sim, historicamente aconteceram, de coisas que são inegáveis, aconteceram, né, fatos históricos. Mas ela pode, né, eu cronista, eu vou criar aqui uma situação para fazer aqui uma crítica social, né?
A minha história é fictícia, tá? A história que eu vou criar, né? Como o nome já diz, eu vou criar, ela é fictícia, né? Os nomes, os personagens, os lugares, né? Os acontecimentos não têm relação com coisas que aconteceram de verdade, tá bem? Aquele João que eu vou colocar lá no meu texto, ele não é real. Mas o DNA do texto, né? A essência da crítica, tem a ver com algo que acontece na realidade, né? Pode ser violência doméstica, por exemplo, né? A violência das favelas, né? Comunidade, eu acho melhor chamar comunidade. A violência policial também. Tem policial bom, tem policial ruim, tem professor bom, tem professor ruim. Todo canto tem gente boa e tem gente ruim, né? É que eu estou pegando aqui uma questão mais polêmica. Outro exemplo aqui, deixa eu ver, para a gente criticar. Olha só, criticar de uma maneira bem positiva, a falta de educação musical nas escolas, né? Nem toda escola tem. E música é um bem incompreensível da humanidade. O Antônio Cândido também disse isso. Né? Então, olha só, a gente tem aqui na crônica um leque, né, um arsenal de ferramentas que a gente pode usar, né, que é bem mais amplo do que as ferramentas, explicando para quem chegou depois, tá? Que é bem mais amplo do que as ferramentas que eu uso numa redação. Como eu já disse, né, a redação a gente tem aquelas 5 competências e a gente tem regras muito restritas. Né? Que um motoqueiro, rapaz, passa uma hora dessa. Eu tenho regras muito restritas. Por exemplo, posso colocar verbos em primeira pessoa? Não, não pode não. Tira ponto. Né? Posso usar a linguagem informal na redação? De jeito nenhum. Né? Tira ponto. Você até pode fazer um texto bom, mas infelizmente isso pesa contra você. E na crônica, professor, dá certo? Dá, a crônica dá certo. No ensaio literário também dá certo. No artigo de opinião, até certo ponto, né? Até certo ponto também dá certo. São outros tipos textuais que te dão mais oportunidades de trabalho, tá certo? Você não fica preso a essas regras aqui. Você fica mais relaxado, é mais flexível. É por isso que eu estou trabalhando esse tipo textual em vez da redação, né? Porque a redação chega um ponto que ela cansa um pouquinho, né? E deixar vocês exaustos da disciplina não é o objetivo, né? Para vocês gostarem. Por isso que eu estou variando aqui. Só uma pergunta, vocês passavam o ano todo vendo só redação? No sexto ano? Não, né? Não é possível que era só isso. Tinha que ter uma variedade textual. Pois é por isso que eu estou variando aqui, saindo um pouco da dissertação para a gente ver outras coisas, né? Bom, agora sim, vamos novamente, mais uma vez, once again, return to the correction. Vamos voltar para a correção. Well, guys, segunda correção diz, aquela questão que eu já li do Antônio Cândido, né? Eu quero só a resposta de vocês, e por sinal, tiveram algumas respostas lá em cima que eu vou ler. Eu acho que a primeira foi da Júlia, vamos lá. A afirmação do Renato Crítico parece relatar de forma contundente acerca dos traços que demarcam o gênero fundamental da vista, não se tratar de um romance nem de um autor, eu acho que você quer dizer, né? Um pouco, né? Porque é mais assim, tá. A resposta da Maria. A planta foi citada na descrição. No caso, Maria, você quis colocar até um gênero menor, né? Acho que você trocou aqui a palavra. É uma narrativa geralmente curta, nós podemos encontrar funções muito únicas, seja uma relação que fala sobre algo do cotidiano. Só a Júlia e a Maria puseram a resposta. Professor, iria entregar essa atividade amanhã. Ok. Mas você respondeu, ou Raíssa? Ou não deu tempo?
Não deu tempo, né? Tá certo. Bom, mas vamos lá, né? Eu vou ditar aqui uma resposta, como eu havia dito para você, né? O Antônio Cândido, ele vai falando aqui o seguinte, olha só, que a crônica não é um gênero maior. Ele compara a crônica com grandes romancistas, grandes dramaturgos, grandes poetas. Não se pensa, por exemplo, em dar um prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, aliás, a um cronista, né? Por melhor que ele seja, né? Ele está dizendo aqui que o melhor cronista não seria digno de receber um prêmio desse, né? Um Nobel. Portanto, ele conclui dizendo, parece que realmente a crônica é um gênero menor, graças a Deus. Seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. Como eu havia dito, o Antônio Cândido, ele entende que a literatura é um bem da humanidade, é um bem social, é um bem incompreensível. Todos os seres humanos devem ter acesso a ele, né? Desde a literatura mais underground, né? Mais do submundo, vamos dizer assim, menos prestigiada, até os textos mais renomados dos autores mais premiados. Todo mundo deve ter acesso a essas literaturas. O Cândido diz isso. E ele compara, né? Olha só, se a crônica fosse tão prestigiada como é o romance, a gente não ia ter acesso a isso, né? Porque o Cândido, ele se coloca como pertencente das classes baixas, né? Embora ele não fosse. Ele acredita que ele pertence às classes baixas. E ele diz que, graças a Deus, a crônica é um gênero menor, né? É um gênero muito gostoso da gente ler, fala histórias do nosso cotidiano, situações que a gente se identifica, são coisas bem próximas da gente. E é uma literatura que está aqui, né? Você abre um jornal, por exemplo, na época dele, eu acho que o Cândido morreu em 2011, ou foi 2008, alguma coisa assim. Ele não era tão longe da nossa época, não, né? A gente até viveu, ele é nosso contemporâneo, né? Vivemos na mesma época que ele. Eu perdi o fio da meada, o que eu ia dizer. Ele acredita que pertence a essa classe. E ele diz que a crônica, esse gênero tão rico de coisas que acontecem com a gente todo dia, você abre um livro, pode ter uma crônica, você abre um jornal impresso e pode ter uma crônica, você sai pesquisando aqui na internet, e você acha uma infinidade de crônicas que falam sobre as coisas do nosso dia a dia, sobre situações que a gente vê, né? Por exemplo, aquela crônica da família que foi comemorar o aniversário da garotinha e ele só tinha dinheiro para comprar uma fatia de bolo. Rapaz, você se depara com essas situações, basta você ir numa feira dia de sábado, você se depara com essas situações de pobreza, de miséria, de pessoas que passam fome, né? Então, você nem precisa estar na feira, isso acontece bem, como que eu posso dizer, bem frequente. É porque a gente está meio que saindo de uma crise e entrando em outra, né? Por causa do coronavírus. Eu tenho péssimas expectativas para o que possa acontecer com o Brasil. Enfim, a gente vê essas questões, né? A gente vê essas questões, por exemplo, daquela outra crônica de descaso com o atendimento público, né? Quem de vocês, pessoal, nunca reclamou do atendimento no hospital? Todo mundo já deve ter reclamado, né? Todo mundo já deve ter reclamado. Porque demora. Eu já cheguei a esperar 2 horas de alguma coisa e eu achei que eu estava esperando muito. Isso eram 10 horas da noite, eu acho. E uma senhora do lado disse que estava lá desde as 2. Meu Deus do céu. Esse médico não está fazendo nada, não. Então a gente passa por essas situações. E essas situações é que são retratadas, são criticadas numa crônica literária, né? Uma crônica narrativa, aliás. São narradas, né? Crônica literária não, confundi aqui as coisas. Bom, eu vou aproveitar desses minutos aqui, né? Passou mais da metade da aula. Eu vou dar aqui finalzinho aqui da teoria, né? Os ajustes finais, tá bom? Da teoria.
da crônica. E o trabalho, né, já adiantando para vocês, vai ficar para sexta-feira, tá? Eu posso deixar para segunda porque é uma distância razoável, né? O número de linhas, eu não vou deixar número mínimo, tá certo? Eu quero só receber de vocês o máximo que eu puder de produções, tá? As instruções vão estar no Google Sala de Aula, tá bem? O tema vai ser livre, mas tem um certo direcionamento, tá? Que direcionamento, professor? O que é que o senhor quer dizer com isso? O direcionamento é que seja uma crítica social, que não é possível que a sociedade brasileira esteja perfeita para você. Eu tenho certeza que você vê pelo menos um problema na nossa sociedade. Vê? Pronto. É esse problema aí que você vai criticar. Você pode criar uma história fictícia, você pode ver uma notícia no jornal sobre aquele assunto, né? E hipotetizar, criar hipóteses sobre como aquilo começou ou sobre como aquilo terminaria. Posso apresentar uma solução para o problema, professor? Não é tão característico da crônica, né? Já que você vai narrar uma história que aconteceu, você meio que se coloque no lugar de narrador personagem, né? Eu acredito que o melhor trabalho que vocês podem fazer é isso, sexta-feira. O melhor trabalho que você pode fazer, e até facilita, né? Porque quando você tem aqui os personagens e o narrador, né, você tem muita gente para trabalhar. Quando o seu narrador é um personagem, já reduziu o seu trabalho, né? Então, assim, eu sugiro, para facilitar a vida de vocês, que vocês utilizem de um narrador que seja personagem também, tá? Como foi o caso das outras crônicas que a gente viu, tá bom? Isso vai facilitar demais, né? Até porque o narrador personagem, ele meio que tá bem dentro ali da história, né? É, ok, né? Ele faz isso até comigo, ele não respeita ninguém. Bom, vamos lá. Só dar uma lidinha aqui. Ana Patrícia, parece que a Patrícia também foi expulsa. Sim, a gente está devendo a terceira questão ainda, né? Vamos lá. O texto que segue, fragmentos, é de autoria de Mário Prata. Lendo. Pronto. Ele nunca te expulsou, rapaz, você é um guerreiro, viu? Lendo, procure responder ao que se pede. Vamos lá, eu vou dar uma lidinha aqui, embora seja. Não, vou ler não. Então, realmente ele é muito grande, eu não vou perder esse tempo, não. Trata-se de uma narrativa, sem dúvida. Contudo, uma narrativa diferente das convencionais, o que atesta se tratar de uma crônica. Dessa forma, em se tratando do narrador, procure ressaltar o que compreendeu acerca desse, aliás, importante elemento referente à modalidade em estudo. Vamos lá, o que é que vocês destacaram, que vocês compreenderam sobre o elemento do narrador? Posso sim, Raíssa, espera aí. Só... por exemplo, na galeria. Não, filho, por favor. Meu Deus do céu. Cadê vocês? Pronto, aqui, vou apresentar, viu? É porque, Raíssa, tem esse texto aqui para ser lido, ó, minha querida. E os outros também que não fizeram. Tem que ler, tá? E tem que responder, olha, o que está pedindo aqui, olha. Trata-se de uma narrativa, sem dúvida. Contudo, uma narrativa diferente das convencionais, o que nos atesta se tratar de uma crônica. Ou seja, uma crônica narrativa, óbvio. Dessa forma, em se tratando do narrador,
procure ressaltar o que compreendeu acerca desse importante elemento referente à modalidade em estudo. Aí seus colegas aqui, né, a Júlia, né, pôs uma resposta aqui. Tendo em vista que a maioria das crônicas geralmente veiculadas no ambiente institucional são tá. Acho que está faltando alguma coisa, o Júlia. Tendo em vista, professor, os textos. Não é para. Assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque você pode precisar de ter acesso a esse documento e ele está lá no Google Sala de Aula e você não copiou, né? E aí está sem internet. Faltou energia, não tem como baixar o documento. Acontece um monte de coisa. Cai o telefone, deu problema na tela, sei lá o quê. Está descarregado e você não está achando o carregador. E o texto copiado ali no caderno, não, né? Só se você perder o caderno, porque vai estar lá, né? Geralmente, eu aconselho que você copie, né? Eu aconselho que copie para o caso de você necessitar do texto, das questões. Eu aconselho que sim. Mas, por hora, não, né? Se você conseguir ter sempre acesso ao documento lá no Google Sala de Aula, por exemplo, quando você for estudar para as provas, então tudo bem. Vamos lá, pessoal. Seguinte, olha, ressaltar que se compreende do narrador, né? Essa questão aqui, vocês ainda vão ter que fazer, né? Vamos entender o seguinte, tá? Antes de mais nada. Crônica narrativa. Não existe crônica narrativa sem narrador. Não existe, né? Não, eu não consigo produzir um texto sem o narrador. Ele é um dos elementos, se não o elemento principal, tá bom? Daqui a gente já começa, né, a ensaiar uma resposta boa. Você vai só me dizer, por exemplo, se o narrador aqui está em primeira pessoa, né, está em terceira pessoa, se o narrador aqui é um narrador personagem, você vai me dar as características e ressaltar a importância desse tipo de narrador. Se é um narrador observador, se é um narrador onisciente, se é um narrador personagem. É só isso, professor? É só isso, né? O trabalho maior vai ser ler o texto. Tá bem? Mas é só isso. Eu acredito que realmente o trabalho maior vai ser só ler o texto. Bom, mas deixa eu falar aqui só alguns outros aspectos gerais aqui da crônica, tá bem? Já que a gente vai produzir uma, né? Não esqueçam, pessoal, é um estilo flexível, tá? Bem flexível em relação à redação, tá? Já que ele te dá mais instrumentos de trabalho, onde ele faz uma descrição, ou no nosso caso, como é uma crônica narrativa, faz uma narração de um fato do cotidiano, né? Da ação de um personagem, ou de um determinado acontecimento de forma leve, de forma simples e de forma direta, tá? Seguindo uma linha de tempo lógica. Nada de linguagem poética na crônica, tá? Não é poesia, não é poema, não é nada disso. Tá? Uma linguagem assim, ó, direta. Vamos direto ao problema. Não se esqueça que você pode e você deve fazer críticas, né? Por exemplo, os desenhos fazem muito disso, né? Para quem assistiu Vingadores Ultimato, existe uma observador, hoje uma coisa. Sim, correto. Lá em Vingadores Ultimato, eles não fizeram não foi mais para uma crítica, né? Foi mais para uma coisa positiva que fizeram quando colocaram só as heroínas para ajudar a Capitã Marvel, tá? Desculpa para quem não assistiu, mas já está com muitos anos que foi lançado, então eu vou ter que soltar o spoiler, sim. Aquela cena, claro, ficou evidente que foi um enaltecimento da figura feminina, né? O que muitas pessoas chamariam de empoderamento feminino, né? Só as garotas, né?
a general do T'Challa, que eu sempre esqueço o nome, a Vespa, a, a Scarlet, que eu sempre esqueço o nome dela também, de heroína, a Capitã Marvel e a Pepper Potts, né, a mulher do Tony Stark. Só as mulheres ali naquela cena. Foi uma crítica à nossa sociedade, uma sociedade, claro, machista, e um enaltecimento da figura feminina. Olha só como ficou legal, né? Ficou interessante, ficou bom. Uma crítica social dentro de uma história. É isso que é a crônica, uma crítica social dentro de uma narrativa. Fato cotidiano, né? Uma coisa que acontece com a gente, né? Afinal, não é todo dia que um titã invade a Terra querendo dominar, né? Tenha consciência, né? Não vamos fazer histórias fantasiosas, tá bom? Nada de nada de absurdos, nada de superpoderes, nada de conto de fada, de glitter, de pode perder tempinho. Não. Coisas reais, tá? Coisas até mesmo ácidas, tá bom? Coisas do nosso mundo mesmo, tá? Numa linguagem mais grosseira, eu até diria coisa ruim, porque a gente vai falar sobre coisas ruins da personalidade humana, de egoísmo, de dos desmandos da política, né, da falta de consciência do Estado em atender as necessidades da população. É isso que a gente vai fazer, né? A gente vai falar de fome, né? Vamos falar de crianças que trabalham. Eu estou dando ideias aqui de temas para vocês falarem. É só isso, tá certo? É só isso. É o que tem de não muito bom na nossa sociedade, tá bem? É isso que a gente vai criticar. Isso, claro, ajuda a desenvolver esse pensamento crítico de vocês, né? De se situar, onde é que a gente vive, né? Qual é o mundo onde a gente vive? O mundo onde a gente vive é desse jeito, né? Não é tão bom como é na casa da gente. Infelizmente, para todo mundo, nem para todo mundo é assim, né? Lembrando, a reprodução de falas, né, é uma característica bem presente, né, nesse tipo de crônica. Também a gente classificaria como texto, também está dentro do texto narrativo, né, do dissertativo. Geralmente as crônicas são publicadas, como vocês sabem, né, em colunas, jornais, etc. E a liberdade do autor é um dos maiores aspectos presentes na crônica narrativa, né? O escritor tem o papel de observar e analisar uma determinada cena, né? Ou criar uma determinada cena e descrevê-la de acordo com a sua visão crítica, de acordo com a sua opinião. É o seu entendimento sobre essas mazelas sociais, tá bom? Basicamente é isso. Primeiramente, vocês vão criar, né, ou observar um acontecimento para vocês descreverem. E é importante que vocês apresentem logo no início o tema escolhido, tá? De forma bem objetiva. Não precisa poetizar, não. Bote logo lá o que é que tá, qual é o problema. Tipo naquele lá aquela crônica, aprenda a chamar a polícia. Começa assim o texto. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessa, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Era um ladrão. É claro, olha só. Na primeira frase, ele já deu o tema ali. Desse jeitinho, tá bom? E tchau. Sou eu de novo. Mas, rapaz. Bom, eu vou pôr. Não esqueçam de fazer essa atividade, tá, pessoal? O prazo era hoje, mas vocês podem entregar no decorrer da semana, tá? Agora sim, vai entrar o tio Carlos de História. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?